Olá, discípulos do Kyrios Jesus Christos Ios Theos Soter. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online para você se conectar em pleno conhecimento bíblico em série de mensagens dos livros inspirados da Palavra de Deus, a Bíblia. E ao ouvir a mensagem da Palavra de Deus, a Bíblia, você vai passar por uma transformação e o Espírito Santo vai ativar você para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para você viver de modo digno do reino de Deus. Eu desejo que você agora se sinta à vontade ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer. Aqui agora eu vou compartilhar para você a parte 14 da série de mensagens da Palavra de Deus, a Bíblia, descrita na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo. A responsabilidade do apóstolo Paulo com o Evangelho de Jesus Cristo Ios Theos Soter. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 11 e 12. Depois de exaltar a sublimidade do Evangelho de Jesus Cristo Ios Theos Soter, o apóstolo Paulo passa a falar sobre sua responsabilidade em relação ao Evangelho de Jesus Cristo Ios Theos Soter. Aqui agora, ouça a voz da Bíblia. Vou destacar 2 pontos. Se sente confortável para ouvir? Esse é o momento. Em primeiro lugar, a responsabilidade de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo Ios Theos Soter. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, para o qual eu fui designado pregador, queros, apóstolos e didáscalos, mestre. Uma vez que a vida e a imortalidade são concedidas por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo Ios Theos Soter, é absolutamente necessário proclamar esse Evangelho. Não há esperança de salvação para o pecador fora do Evangelho de Jesus Cristo Ios Theos Soter. Só existe um Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo Ios Theos Soter, proclamado pelos apóstolos. O apóstolo Paulo foi designado soberanamente. O chamado do apóstolo Paulo veio do próprio Jesus Cristo Ios Theos Soter. O apóstolo Paulo foi chamado para receber o conteúdo do Evangelho de Jesus Cristo Ios Theos Soter como apóstolos, para proclamar o Evangelho como pregador e para ensinar as riquezas do Evangelho de Jesus Cristo Ios Theos Soter como mestre didáscalos. Hoje não temos mais apóstolos. A Igreja Apostólica é aquela que segue o ensinamento dos apóstolos. Hoje temos pregadores e mestres, aqueles que proclamam e aqueles que ensinam o Evangelho anunciado pelos apóstolos. Na antiguidade, o queros, arauto ou pregador
era o mensageiro oficial do rei ou imperador que levava a mensagem do rei, e sua mensagem era tratada com grande respeito. O arauto não podia alterar a mensagem. O arauto não representava a si mesmo, mas quem o comissionava. O mestre é aquele que torna clara e compreensível a mensagem do arauto. Em segundo lugar, a responsabilidade de sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo aos Theosoter. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso de natos para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Deus nos dá graça, não apenas de crermos e pregar o Evangelho, mas de sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo aos Theosoter. O mundo sempre será hostil ao Evangelho de Jesus Cristo aos Theosoter. O homem natural repudia o Evangelho de Jesus Cristo aos Theosoter, pois este é um golpe em seu orgulho. Quero que se lembre disso. O Evangelho de Jesus Cristo aos Theosoter revela à humanidade sua falência, sua total falência espiritual. O Evangelho de Jesus Cristo aos Theosoter mostra à humanidade que ela está perdida. O ser humano é escravo do diabolos, do mundo e da carne. O ser humano é depravado, pois faz a vontade da carne e dos pensamentos e anda segundo o príncipe da potestade do ar, o diabolos. O ser humano está condenado, pois é filho da ira. O Evangelho de Jesus Cristo aos Theosoter é odiado, pois mostra que a salvação não é conquistada por mérito humano, mas resultado da escolha soberana de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo aos Theosoter exige o arrependimento do pecador e a necessidade absoluta de ele colocar sua confiança exclusivamente em Jesus Cristo aos Theosoter e este crucificado, como diz as Escrituras. O Evangelho de Jesus Cristo aos Theosoter humilha o ser humano e exalta a Deus. Guarde isso em sua mente. Num tempo de amarga perseguição, quando os cristãos estavam sendo acusados de crimes horrendos e eram queimados vivos ou decapitados, o próprio apóstolo Paulo, jogado numa masmorra imunda, fria, escura, insalubre, diz que não sem vergonha do Evangelho de Jesus Cristo aos Theosoter. Ainda que o apóstolo Paulo estivesse enfrentando ignomínia, não se sentia envergonhado, junto com outros como José, profeta Jeremias, profeta Daniel, João Batista, apóstolos Petros, apóstolos Paulo e tantos outros. Paulo engrossou a fileira dos prisioneiros da melhor de todas as causas. Além de tudo, o lugar de desonra
pode ser o lugar da maior honra, pois Jesus Cristo Osiós Teossote foi crucificado entre dois malfeitores, como diz a Bíblia. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é Denatos, poderoso para guardar o meu depósito, para até aquele dia emerá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo tem a convicção de que Deus guardará o seu depósito até o dia final. Quer saber que depósito para até que é esse? Esse para até que depósito se trata da salvação da nossa alma e de sua preservação para o reino celestial e ainda mais. O apóstolo Paulo está falando sobre o Evangelho, sobre a fé apostólica. Assim, o apóstolo Paulo tem a convicção de que Deus guardará intacto esse glorioso depósito da verdade para gerações pósteras. A palavra parateke, depósito, só é encontrada aqui em 1 Timóteo 6,20. A imagem é de uma pessoa que deve realizar uma longa jornada e deixa seus pertences guardados com um amigo até sua volta. O apóstolo Paulo nos lembra de que nossa vida na terra é verdadeiramente uma jornada cristã. Como é bom sabermos que tudo o que é valioso e duradouro está depositado nas mãos de Jesus Cristo Osiós Teossote, que conserva tudo em absoluta segurança até a nossa chegada. A palavra parateke, depósito, é um termo jurídico que evoca alguma coisa que uma pessoa entrega em confiança para a salvaguarda de outra pessoa. Este depósito parateke não é a vida do apóstolo Paulo, nem sua recompensa eterna, mas a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo Osiós Teossote. Guarde isso em sua mente. A passagem como um todo expressa assim sua certeza suprema de que, sejam quais forem os infortúnios que possam sobrevir aos seus ministros, o próprio Deus conservará a fé a eles confiada, isenta de corrupção. É Deus quem preserva o Evangelho. Ele, Deus, se responsabiliza por sua conservação. Você pode ver a fé evangélica encontrando oposição em toda parte e a mensagem apostólica sendo ridicularizada. Talvez você veja uma crescente apostasia crescer na igreja, muitos de nossa geração abandonando a fé de seus pais. Mas você não tem nada a temer. Deus nunca permitirá que a luz do Evangelho de Jesus Cristo Osiós Teossote se apague. Ele, Deus mesmo, é o seu melhor vigia. Deus sabe preservar a verdade que confiou à igreja. Isso nós sabemos porque sabemos em quem depositamos a nossa confiança e em quem continuamos a confiar. Jesus Cristo Osiós Teossote. A responsabilidade de Timóteo com o Evangelho de Jesus Cristo Osiós Teossote é bom recordar agora, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Depois de dar seu exemplo, o apóstolo Paulo mostra a Timóteo que ele estava sob a mesma responsabilidade
em relação ao Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote. Agora quero chamar a sua atenção para 3 verdades no texto. Em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote precisa ser claramente compreendido. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1,13. As sãs palavras e o bom depósito que Timóteo ouviu do apóstolo Paulo são o conteúdo do Evangelho, a fé apostólica. Esse Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote precisa ser claramente entendido, totalmente assimilado, para ser fielmente anunciado. Nenhum pregador tem o direito de alterar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote, acrescentar ou tirar alguma coisa do Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote é desfigurá-lo. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, o Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote precisa ser zelosamente preservado. Guarda o bom depósito para a cateque. 2 Timóteo 1,14. Num tempo em que muitos cristãos estavam abandonando a carreira cristã com medo da perseguição ou vitimados pela sedução dos falsos mestres judaizantes, Timóteo deveria guardar intacto o conteúdo da fé apostólica. A fé apostólica, o bom depósito, é um tesouro depositado em custódia na Igreja de Jesus Cristo e os Teossote. Jesus Cristo e os Teossote o confirmou ao apóstolo Paulo e agora o apóstolo Paulo, por sua vez, o confiou a Timóteos. O verbo grego pilasso, traduzido por guardar, tem o sentido de guardar algo, para que não se perca nem se danifique, fora a mestres pontos a corromper o Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote e deste modo roubar da igreja o inestimável tesouro que lhe foi confiado. Deus havia entregue ao apóstolo Paulo o depósito da verdade e o apóstolo Paulo passara esse depósito adiante para Timóteos. Agora cabia a Timóteos a responsabilidade solene de mantê-lo, guardá-lo e transmiti-lo a outros. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. A voz da Bíblia é uma voz para hoje, para agora. Em terceiro lugar, o Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote só pode ser preservado pela ajuda do Espírito Santo que habita em nós, mediante o Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1,14. Coloque a Bíblia em sua mente. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Portanto, é Ele, o Espírito Santo, quem nos guia a toda a verdade e nos dá poder para enfrentarmos tanto a perseguição do mundo quanto a sedução do erro, decepções e alegrias por causa do Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote aguarda. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 a 18. Depois de exortar Timóteos a guardar o Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote, o apóstolo Paulo mostra que, diante da perseguição, muitos cristãos abandonarão as fileiras do Evangelho. Ao longo da carta, o apóstolo Paulo encoraja Timóteos
a não se envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo e os teossote nesse tempo de prova. É durante a provação que conhecemos os verdadeiros amigos e os verdadeiros cristãos. Aqui um clássico exemplo dessa verdade. Vou explorá-lo com mais vagar. Em primeiro lugar, a deserção dos tempos de prova. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre deles cito Fígelo e Hermógenes. 2 Timóteo 1,15. Naquele tempo, a província da Ásia era constituída pelos territórios romanos de Lídia, Mícia, Cária e Frígia. Em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo foi proibido de ministrar nessa região. Mas, em sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo permaneceu por quase 3 anos em Éfeso, capital da Ásia, e evangelizou a província inteira. As 7 igrejas da Ásia eram todas dessa região. Houve um grande reavivamento espiritual em Éfeso, e o fogo desse reavivamento espalhou-se por toda a província. Nesse tempo é que foram plantadas as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Quero que se lembre disso. Em virtude do incêndio de Roma entre 17 a 24 de julho de 64 depois de Cristo e da imputação desse crime hediondo aos cristãos, e ainda em virtude da prisão do apóstolo Paulo, o grande líder do cristianismo, especialmente na Ásia, e de seu iminente martírio, todos os amigos e companheiros do apóstolo Paulo da Ásia o abandonaram. Fígelo e Hermógenes talvez tenham sido os líderes dessa deserção. Muitos cristãos da Ásia poderiam ter ido a Roma testemunhar em favor do apóstolo Paulo, mas não o fizeram. Sentiram vergonha. Na primeira defesa do apóstolo Paulo, ninguém se manifestou a seu favor. Aquele era um tempo em que a fé apostólica corria sérios riscos. A ameaça vinha de 2 flancos, da perseguição política e da invasão dos falsos mestres judaizantes. Depois do grande despertamento ocorrido em Éfeso, quando as pessoas denunciaram publicamente suas obras e abandonaram a idolatria, rompendo com a feitiçaria, seguiu-se grande deserção. A todos os olhos, menos aos da fé, deve ter parecido que o Evangelho estava às vésperas da extinção. Você sabia? Em segundo lugar, a lealdade nos tempos de prova. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 a 18. No meio dessa debandada geral, Onesíforo, cujo nome significa portador de préstimos, é como um lírio que floresce no lodo. É um solo de lealdade no meio de um coral de abandono. A beleza do caráter e a nobreza das ações de Onesíforo se destacam claramente do obscuro transfundo da triste conduta de todos os que estão na Ásia. A fidelidade de Onesíforo constituiu-se
um estímulo para Timóteo permanecer firme em seu ministério, sem se envergonhar do Evangelho e de ser embaixador em cadeias. Paulo. Vou compartilhar 4 fatos acerca desse precioso amigo do apóstolo Paulo. Primeiro, Onesíforo, um amigo abençoador. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. 2 Timóteo 1,18. Durante os 3 anos que o apóstolo Paulo passou em Éfeso, ele, Onesíforo, se desdobrou para servir ao apóstolo Paulo em diversas circunstâncias e ocasiões, uma vez que ali possuía residência. Onesíforo era um homem prestativo. Onesíforo estava sempre buscando formas e meios para ajudar o apóstolo Paulo em sua missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. Em segundo lugar, Onesíforo, um amigo consolador, porque muitas vezes me deu ânimo anapísico e nunca se envergonhou das minhas algemas. 2 Timóteo 1,16. Onesíforo não apenas serviu de forma multiforme ao apóstolo Paulo, mas o animou muitas vezes quando o apóstolo estava vivendo os dias cinzentos da prisão na antessala de seu martírio. Onesíforo, diferentemente de outras pessoas da Ásia, não fugiu do apóstolo Paulo por causa de sua prisão, mas o incentivou várias vezes e não se envergonhou de suas algemas. O termo grego para ânimo, anapísico, significa refrescar, e a frase pode ser traduzida por envolveu-me com ar fresco. Onesíforo foi uma espécie de brisa fresca para o apóstolo Paulo em seus momentos de provações. Em terceiro lugar, Onesíforo, um amigo encorajador. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. 2 Timóteo 1,17. Onesíforo fez uma longa viagem de Éfeso a Roma num tempo em que os cristãos eram queimados vivos ou decapitados. Desconhecendo o paradeiro do apóstolo Paulo, ou seja, em que masmorra se encontrava, Onesíforo procurou-o provavelmente até encontrá-lo. Ele, Onesíforo, poderia ter desistido após várias buscas em glórias, mas Onesíforo não desistiu de encontrar o apóstolo Paulo para estar ao seu lado nos momentos mais difíceis de sua vida. De fato, Onesíforo era um amigo encorajador. Como se sente agora? Em quarto lugar, Onesíforo, um amigo que colhe o que semeou. Conceda o Kyrios misericórdia à casa de Onesíforo. 2 Timóteo 1,16. O Kyrios lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Kyrios. 2 Timóteo 1,18. Onesíforo semeou misericórdia e o apóstolo Paulo roga a Deus misericórdia para ele e sua casa. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, como disse Jesus Cristo aos Theos Soter em Mateus 5,7. Guarde isso em sua mente. Vou concluir este capítulo destacando que o apóstolo Paulo fez dos grandes apelos
a Timóteo. Primeiro, Timóteo deveria se unir a ele no sofrimento pelo Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote. Em segundo lugar, Timóteo deveria guardar o bom depósito que lhe fora confiado. A base para o apelo são a obra do Espírito Santo, Jesus Cristo e os Teossote, o Evangelho e o exemplo de Paulo e Onesíforo. Como foi a sensação ao ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia? Se sente que é um amigo para o pastor na sua igreja, para os membros na sua igreja? Qual a sua avaliação de amizade? Aqui agora, se sente preparado a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus enquanto você respira o ar da graça de Deus, enquanto você pode ouvir o convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Entregue sua alma para Jesus Cristo. Ele é a única esperança para sua vida.